Além das propriedades cinemáticas e dinâmicas que a gente tem para o movimento de rotação, a gente também pode descrever várias coisas através dos conceitos de trabalho e energia. Então a gente tem que fazer uma extensão aí do conteúdo de trabalho e energia por causa das rotações. Então, assim como no caso da translação, a gente tem lá o termo trabalho e energia cinética, e em que a gente tem o trabalho em termos de um torque e de um deslocamento angular, e também a energia cinética, que vai ficar em termos do momento de inércia e da velocidade angular, tá? Então, como que a gente pode chegar à conclusão de que o trabalho tem que ser torque vezes velocidade angular, vezes o deslocamento angular, né? Então, se a gente pegar aqui aquela mesma figura em que a gente aplica uma força F a um corpo que pode sofrer uma rotação, né? E a gente decompõe essa força numa componente radial e na componente tangencial, a gente vai perceber o seguinte, que essa força ela vai estar sendo aplicada a um ponto específico aí do corpo, né? Então vai estar realizando trabalho sobre esse ponto em específico. Claro que a gente pode ter outras forças aí devido às outras partículas que compõem o corpo, né? E que vão realizar trabalho no sentido de diminuir a energia cinética desse ponto. Mas como é um grupo aí de forças internas, a gente pode imaginar que esse trabalho vai fazer com que a energia daquele ponto em específico, quando a gente aplica a força, ela diminua, mas as das outras partículas elas vão aumentar. Então, de uma forma geral, se a gente pensar no trabalho externo que está sendo realizado sobre o corpo, é só devido a essa força F. Todo esse trabalho realizado está sendo transferido para o corpo como um todo. Mas para fins de calcular esse valor desse trabalho, a gente precisa considerar só o ponto onde a força está sendo aplicada. Então notem aqui que a força radial ela não vai realizar trabalho, porque quando a gente põe esse corpo aqui para girar, esse ponto aqui ele vai realizar uma trajetória circular aqui, né? E essa componente radial aí é perpendicular ao deslocamento instantâneo que esse ponto aí sofre, né? Mas a força F ela também tem uma componente tangencial, Ft, e essa sim vai ser responsável por realizar o trabalho, né? A gente pode imaginar que a componente tangencial ela está sempre na direção do deslocamento instantâneo. A gente pode dizer que o trabalho total vai ser a soma desses infinitos deslocamentos retilíneos que a gente teria fazendo essa curva, né? Então a gente pode dizer que o trabalho como um todo vai ser dado simplesmente pelo produto da força decomposta na direção tangencial vezes esse comprimento desse deslocamento que é o próprio tamanho desse arco, né? Por exemplo, se ele se desloca aqui numa certa distância, ele tem um arco aqui, S, que ele se desloca, né? Então o trabalho durante esse deslocamento vai ser força tangencial vezes o tamanho desse arco. Agora, para poder determinar o tamanho do arco, a gente pode utilizar simplesmente θ vezes r perpendicular, né? Porque a gente tem que θ é igual a S dividido pelo tamanho do raio, né? No caso aqui estou usando r perpendicular porque a gente tem que medir a menor distância em relação ao eixo de rotação, né? Então o meu S virou r perpendicular vezes Δθ. Da própria definição de torque, a gente tem que a força tangencial vezes r perpendicular é justamente o torque, né? Então a gente percebe que fazendo essas duas substituições, uma seguida da outra, a gente vai ficar com esse resultado aqui, ó, que trabalho vai ser igual ao torque vezes Δθ. Notem que isso aqui é análogo ao caso da translação, né? A gente tem uma força vezes uma distância. E aí, no caso da rotação, a gente tem um torque vezes um deslocamento angular, né? A gente pode considerar também a possibilidade de uma força variável. Nesse caso, a gente vai recorrer de novo a empregar uma integral, né? Então, se a gente escrever um diferencial de trabalho dW como sendo força tangencial vezes ds, né? Que é basicamente pegar a nossa expressão para o trabalho e que eu comecei lá como F vezes F tangencial vezes S, e aí pensar aqui, olha, se eu tiver um diferencial D, deslocamento, né, ds, isso vai corresponder a um dw, né? E aí quando a gente faz a integração, fazendo as mesmas substituições aqui, né, que a gente fez anteriormente ali, a gente vai chegar numa expressão que vai envolver uma integral.
Na prática a gente não vai empregar muito essa questão da integral, porque diferentemente lá do caso da translação, onde a gente tinha, por exemplo, uma força elástica, que era um caso interessante de a gente trabalhar com um conceito de integral, aqui no caso das rotações não existe nenhuma situação dessa forma, né? Apesar de que existem molas de torção, né, que vão ser análogas ao caso da força elástica, mas no final das contas, quando a gente está trabalhando aqui com rotações, a gente prefere usar o tempo curto para analisar outras situações, tá? Mas se a gente precisar, lembre-se sempre que a gente pode calcular o trabalho através do torque, se o torque for variável em função da posição angular, através dessa integral do torque em função de θ, tá? O teorema do trabalho de energia, ele diz para a gente que a variação de energia cinética é igual ao trabalho. A gente já viu uma expressão para o trabalho, mas a gente ainda não tem uma expressão para energia cinética, né? Na verdade, determinar essa expressão é um pouco trabalhoso aqui, mas basicamente ela envolve a gente pegar e imaginar que a gente tem N partículas que compõem esse corpo rígido. E aí, se a gente analisar cada uma dessas partículas, a gente vai ter que, para cada uma delas, vai valer a ideia de que a gente tem um trabalho, ou um trabalho de energia vale, né? Então, a gente vai ter vários trabalhos devido às forças que são internas, né, dessas partículas, entre as partículas que compõem o corpo rígido. A gente também tem a possibilidade de forças externas, né? Quando a gente acaba somando aí sobre todas as partículas que compõem o corpo, a gente acaba ficando com uma situação em que o que importa vai ser o trabalho externo e a variação de energia cinética. Se a gente pegar o corpo como um todo, a gente pode escrever a energia cinética de cada uma das partículas em termos de propriedades macroscópicas. Tá? A gente não precisa pensar nas velocidades de cada uma das partículas, porque a velocidade de cada uma das partículas vai ser dada pela distância em relação ao eixo de rotação vezes a velocidade angular. Lembre que se a gente pegar lá um disco e a gente pegar lá uma partícula que está na superfície do disco e ele está girando em torno de um eixo, a velocidade dela de translação aqui, V, ela vai ser dada por ômega vezes a distância dessa partícula ao eixo de rotação perpendicularmente, né? Porque eu preciso da menor distância ao eixo de rotação. Então a gente tem simplesmente que a velocidade de cada uma das partículas pode ser escrita como sendo ômega vezes r perpendicular. Quando a gente substitui essa expressão no lugar da velocidade que aparece lá na energia cinética, né? A gente tem que energia cinética é 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Quando a gente faz essa substituição, a gente vai ficar com 1/2 da massa vezes ômega ao quadrado vezes r perpendicular ao quadrado. A gente costuma reescrever isso aqui como sendo 1/2 de m vezes r perpendicular ao quadrado vezes ômega ao quadrado, né? Só que quando você soma sobre todas as partículas, o que vai acontecer, né? Você soma sobre todas as partículas do corpo, afinal você está considerando a energia cinética total, você vai perceber o seguinte, 1/2 sai, e aquele ômega também sai, porque ele também é comum a todas as partículas do corpo rígido, né? E a gente vai perceber que esse colchete aqui vai ser simplesmente um momento de inércia, tá? Então a gente vai ficar com uma expressão muito simples para energia cinética de rotação. Ela vai ser dada por 1/2 do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Então, de novo, a gente tem uma expressão que faz uma analogia com o caso da translação, em que a gente faz simplesmente uma substituição daquelas variáveis da translação, né? Tem a sua substituição pelo seu equivalente aí da rotação. Então, por exemplo, a velocidade tem como equivalente na rotação a velocidade angular. E a massa tem como equivalente na rotação um momento de inércia, tá? Então, a energia cinética da rotação é dada por 1/2 do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. E isso vai permitir que a gente escreva o termo de trabalho de energia cinética simplesmente como sendo que a variação da energia cinética vai ser igual ao trabalho resultante externo, né? Que adota a mesma notação que a gente adotaria lá para a translação, né?
Lá a gente não se deu o trabalho de falar que, isso daqui, você pensa num corpo só, isso daqui é o trabalho devido a forças externas, né? Porque a gente considerava como se fosse uma partícula, na verdade, né? Porque a gente estava tratando ainda de translação de partículas, né? Então você tem lá uma força F, por exemplo, e a gente tem um deslocamento para a direita aqui, D. A gente não se preocupava em falar que, nossa, é o seu trabalho de força resultante de forças externas. A gente simplesmente dizia que era o trabalho da força, o trabalho resultante, né? Porque a gente teria que dizer que o trabalho resultante, o trabalho total, né? Era igual ao trabalho da força F, mais o trabalho da força N, mais o trabalho da força peso. Mas na verdade isso aqui é um trabalho externo. Porque a gente pode ter ali que um corpo é formado por partículas que têm forças entre elas e essas forças também realizam trabalho, né? Mas quando você considera todos os trabalhos internos, eles se cancelam quando você está considerando o corpo como um todo, pensando que ele é formado por várias partículas, né? Claro que isso é verdade só com o corpo rígido, né? Se a gente tiver uma situação em que a gente tenha alguma, sei lá, um líquido, alguma coisa assim, esse deslocamento pode fazer com que você tenha trabalhos internos aí que podem dar origem, por exemplo, a um aquecimento de um líquido, uma coisa que a gente não estuda aqui em Física 1, mas que são exemplos recorrentes lá de Física 2, tá? Vamos fazer uma aplicação aqui. Vamos imaginar que a gente tenha uma barra como essa daqui, ó, e que a gente tenha o seguinte problema. A figura mostra uma haste disposta horizontalmente que pode girar em torno de um eixo que passa por sua extremidade perpendicular ao próprio eixo da haste. Então a gente tem aqui um ponto de rotação, tá? Ao liberarmos a haste para girar, ela sofre uma rotação devido ao trabalho realizado pela sua própria força-peso. Determine a velocidade angular final da haste, sabendo que ela partiu do repouso e que tem um comprimento L de 100 centímetros. Então, assim, para fazer esse tipo de cálculo, a gente tem que considerar algumas coisas. A gente já tinha verificado que quando a gente tem um corpo extenso, para determinar a variação da energia potencial gravitacional, a gente tem que considerar a variação de posição do centro de massa, tá? Então a gente tem o que nesse caso aqui? O centro de massa ele começa nessa posição aqui. No final ele vai ficar nessa posição aqui. Então eu posso colocar aqui um sistema de referência em que eu vou colocar aqui um eixo y para cima e vou colocar o zero como sendo equivalente a essa posição inferior aqui. E aí eu posso dizer então que a variação da energia cinética vai ser igual ao trabalho resultante externo, né? O trabalho total externo. Vai ser igual ao quê? Quais são as forças externas que realizam o trabalho aqui? A gente pode notar que existe um trabalho realizado pela força peso, né? Porque o centro de massa se desloca. Aqui nesse ponto de fixação existe uma força normal também, né? Porque se imaginar ali o eixo, ele tem lá uma cavidade em que tem um eixo dentro e então tem um ponto de toque aqui entre esses dois corpos e que vai ter uma força normal sendo exercida aqui conforme ele vai girando, né? Só que essa normal aqui ela não vai realizar trabalho, tá? Então, porque não tem deslocamento desse ponto. Então a gente tem simplesmente trabalho realizado pela força peso. Só que a gente sabe que o trabalho realizado pela força peso vai ser igual a m vezes g vezes delta y, né? Devido à escolha do meu sistema de referência aqui é menos m vezes g vezes delta y. A variação da energia cinética vai ser o quê? Energia cinética final menos energia cinética inicial. Qual que é a energia cinética inicial? É zero, porque o corpo parte do repouso. Qual que é a energia cinética final? Veja que a gente não está falando de translação do corpo, né? A gente está falando de rotação. Então a gente pode escrever como 1/2 da massa vezes 1/2 de I vezes ômega ao quadrado. Isso tem que ser igual a menos m vezes g vezes delta y. Veja que o meu delta y vai ser y final vai ser igual a zero e y inicial vai ser igual a essa posição aqui, né, em y. Só que ela vai ser L, que é o comprimento da barra, sobre 2. Né? Então aqui eu tenho L sobre 2. Então isso aqui vai ficar menos m vezes g, vai ficar mais com o menos que estava lá dentro, L sobre 2. Então, isso aqui é igual a 1/2 de I vezes ômega ao quadrado.
Então eu posso cortar esse meio, e aí eu vou escrever aqui o momento de inércia, né? Qual vai ser o momento de inércia? Bem, isso é uma barra fina, a gente já viu que isso vai ser 1/3 de m vezes o comprimento da barra ao quadrado. Então, esse é o momento de inércia, vezes a velocidade angular ao quadrado. Isso tem que ser igual a m vezes g vezes L. Notem aqui que a massa corta e a gente tem que o L corta também. Então, a gente tem que ômega ao quadrado vai ser igual a g, passando esse 3 multiplicando e o L dividindo, né? Ômega ao quadrado igual a 3g sobre L. E a gente precisa pegar e tirar a raiz quadrada para poder encontrar o ômega. E a gente vai obter então raiz de 3g sobre L. Deixa a velocidade angular, a gente deve ter alguma coisa que tem dimensão de 1 sobre segundo, né? Porque a velocidade angular a gente mede em radianos por segundo, né? Então a gente já viu que na verdade o radiano ele é meio que um marcador que vai lembrar a gente, olha, a gente está falando de rotação, porque um ângulo ele é definido como sendo um arco S dividido por um raio R. Então isso aqui tem dimensão nenhuma, né? Porque a gente tem metro por metro, vai dar uma coisa dimensional. Então o rádio basicamente é um lembrete de que, olha, a gente está falando de ângulos, mas não, ele não carrega uma dimensão em si. Então a dimensão da velocidade angular, na verdade, é 1 sobre segundo. Então quando a gente pega essa expressão aqui, ó, a gente vai ficar com o quê? A raiz quadrada de 3g sobre L. Mas o L tem dimensão de metros. O G tem dimensão de metros por segundo ao quadrado. Então o metro corta, a gente vai ficar com 1 sobre segundo ao quadrado, mas tirando a raiz a gente vai ficar com a dimensão de 1 sobre segundo. Então essa de fato é a expressão, ela tem as unidades corretas. Tá? Então para determinar a velocidade angular a gente tem que ômega vai ser igual a raiz quadrada de 3g sobre L. A gente tem como calcular o trabalho devido ao torque. Deixa eu ver uma coisa aqui. De repente eu errei. Eu esqueci algum detalhe aqui. Meio. Ah, claro. Não. Espera. P2 aqui tá certo. No meio de ômega. Não, na verdade, nas notas de aula está errado aqui, ó. Pode substituir o momento de inércia, eu substituir como se fosse ml ao quadrado sobre 12. Mas, na verdade, essa rotação dessa barra, ela ocorre em torno da extremidade, né? Então, na verdade, tem que ser 1/3 de ml ao quadrado. Então, tá errado aqui, tá? Então, esse resultado não está correto. Nem esse daqui. Alternativamente, a gente pode determinar o trabalho devido ao torque realizado pela força-peso, mas isso é um negócio bastante complicado. A gente necessariamente vai precisar utilizar ali a ideia de integral, tá? Por que disso, né? Porque a gente vai ter um ângulo que vai ser variável, né? Então, a gente tem lá o torque, né? Se a gente pensar que a gente aplica a força exatamente no meio da barra, então a gente tem a direção da força-peso para baixo aqui. Então, a hora que isso aqui causa uma rotação desse sistema, no começo a gente tem 90 graus, então o torque é máximo, né? Mas quando ele chegar aqui nessa posição aqui embaixo, a gente vai ter que o peso vai estar ao longo aqui da direção da barra, então a gente vai ter um torque que é zero, né? E conforme ele vai fazendo sua rotação, esse torque ele vai mudando, então, né? Então, necessariamente, a gente precisa determinar o trabalho utilizando, se a gente for fazer através do torque, né, utilizando uma integral. Se a gente não quiser usar a integral, a gente pode simplesmente utilizar aquela expressão que a gente tem para trabalho da força-peso, que envolve o deslocamento do centro de massa como eu fiz aqui, né? E aí a gente vai conseguir determinar qual que vai ser a velocidade angular através do teorema do trabalho de energia, sem precisar se preocupar com realizar a integral, tá?
Outra coisa que é interessante a gente notar aqui é que existe uma definição de potência para rotação, tá? Bem, na verdade, a definição da potência é a mesma do caso da, da translação. Mas o que vai mudar quando a gente fizer essa aplicação para rotação, né? Acho que a definição vai ser continuação de trabalho dividido por ΔT, né? A potência média ou a derivada do trabalho em relação ao tempo, no caso do potência instantânea, né? O que é interessante notar aqui é o seguinte, que se a gente pensar que o trabalho vai ser torque vezes θ e o torque seja constante, por exemplo, a gente vai ficar com essa expressão aqui, ó, ddt de torque vezes θ, né? Se o torque é constante, eu vou ficar com dθ dt, que é simplesmente a velocidade angular, né? Então a gente tem potência igual a torque vezes velocidade angular. Aqui só fazer um parênteses interessante, né? Quando a gente vai adquirir um veículo, a gente sempre vai olhar para os valores lá de potência e torque, né? Então, vai lá dar uma potência, por exemplo, tem 128 cavalos. E aí a gente tem um torque de, sei lá, 200 newtons por metro. Newtons metro, na verdade. E aí fica aquela polêmica, né? Não, potência é para velocidade final e torque é para aceleração. O que importa mais é o torque. Na verdade, essas duas grandezas elas estão simplesmente ligadas através da própria velocidade angular, né? A questão é que esses números não falam muita coisa. O ideal seria que o fabricante desse um gráfico em que você coloca aqui, ó, a potência em função da velocidade angular. Na verdade, a potência de um motor ela nunca é constante. Ela vai ser diferente conforme o valor da velocidade angular que você tem. Aquele número de potência é o valor máximo de potência, que vai dar em algum lugar como 5.500 rotações, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. E o torque é simplesmente potência dividido pela velocidade angular, meio que dá na mesma, né? Então, se pegar e fizer um outro gráfico aqui, usando o mesmo eixo vertical, né? Você pode, às vezes, representa com um eixo aqui à direita. Velocidade angular não, torque. E a gente vai ter um negócio que vai ser, sei lá, alguma coisa mais assim. Então, basicamente, você vai ter uma coisa muito similar, né? Você dá uma informação ou a outra, se você der o gráfico, dá na mesma, né? Geralmente o torque ele é dado uma velocidade menor, então você tem mais ou menos uma ideia de como que a curva da potência vai ficar, né? Sei lá, tem motor que a curva da potência ela sobe mais rápido que assim, e depois cai mais. Então ele tem uma potência melhor em baixa rotação. Outros motores eles têm potência melhor em alta rotação, então eles acabam às vezes tendo mais potência. Às vezes essa curva em azul que devia estar um pouco mais baixa, assim. Se a gente tivesse um motor que tivesse um torque perfeitamente constante, como sei lá, um motor elétrico, o que a gente vai ter, né? Deixa eu colocar aqui o eixo vertical para fazer o torque. A gente tem um torque perfeitamente constante. Qual que vai ser então a curva da minha potência? Né? Imaginar que a gente começa a velocidade angular em zero, coisa que geralmente nos gráficos aqui começa em 1000 rotações por minuto. Isso aqui está em RPM, tá? Se a gente tivesse uma coisa assim, ó, potência igual a torque vezes velocidade angular. Qual que é a potência para velocidade angular? Zero. É zero. Se você pegar e comparar torque vezes velocidade angular, se a tua velocidade angular está no teu eixo horizontal, teu torque é constante, o que deve dar esse resultado aqui? Uma reta, né? Então a velocidade angular, a potência seria uma coisa que vai evoluindo perfeitamente reto. A questão é que isso nunca acontece, né? Porque conforme o motor vai ganhando velocidade, você vai perdendo o torque.
ele não vai ficar constante. Isso pode acontecer por várias razões, né? Isso são características do funcionamento do motor. Mas vamos supor que seja um motor elétrico, ele vai ter lá uma força de arrasto, porque ele tem uma atmosfera de ar ali, pode ser até um gás inerte, alguma coisa assim. Mas você não vai ter uma coisa que seja completamente em vácuo ali, porque isso é uma coisa que encarece um produto e você vai ter problemas para dissipação de calor também. Né? Então o ar ele cumpre uma função de ajudar a dissipar o calor gerado pelos componentes que compõem o motor. Então mesmo o motor elétrico ele tem problemas de aquecimento se você tiver correntes elétricas muito altas, né? Então conforme você vai tendo essas forças de arrasto, o que vai acontecer é que você vai ter uma diminuição do torque, né? Então isso vai consequentemente fazer com que a tua potência ela diminua e eventualmente tenha um valor máximo, tá? E isso está muito similar àquilo que acontece aqui no caso do motor a combustão interna, né? A gente tem lá um torque que vai diminuir, depois do tempo ele não vai ficar constante, vai ter um valor máximo. Talvez a curva seja uma coisa mais assim. Isso vai correspondentemente dar uma potência que vai ter também um valor máximo. Só que esse valor máximo vai depender muito da velocidade de rotação, né? Então, às vezes você vai ter motores lá, por exemplo, motor de motocicleta, que às vezes tem um deslocamento muito pequeno, às vezes 1 litro, mas tem uma potência muito alta, 200 cavalos. Por quê? Porque o motor de motocicleta, ele, em geral, chega a velocidades de rotação muito maiores do que um motor de um carro, né? Qual que vai ser a desvantagem disso? É que, em geral, um motor que vai ter muito pouca força é quando você tem uma baixa rotação, ele precisa de uma rotação muito elevada. Então, lá o motor de carro ele tem uma lenta que fica em torno lá de 800 rotações. O motor de moto vai ter uma lenta que vai ficar lá em torno de 2.000 rotações por minuto, né? Então, por que, que um emprega uma coisa e outro emprega outra? Você tem veículos com características diferentes, com uma massa muito diferente, né? Uma moto, ela pode ter uma velocidade de rotação do motor aí na lenta muito alta, vai consumir uma quantidade maior de combustível, comparativamente, né? Se for pensar em quantidade de combustível consumido por unidade de massa, né, do veículo, mas como é um veículo que tem uma massa muito menor, você vai acabar gastando menos combustível. Então, basicamente é uma questão de eficiência, né? Se você quiser ter um motor mais eficiente, o melhor é que ele tenha uma velocidade de rotação menor. Bem, é isso, pessoal. Acho que essa questão da potência aqui é só interessante para fazer esse parênteses aqui. Às vezes alguns alunos se interessam sobre o assunto. Então, basicamente, falar em potência, falar em torque é exatamente a mesma coisa. Porque potência é torque vezes a velocidade angular que você se encontra num certo momento, né? E é isso. Então, no próximo vídeo aí vai ser o último conteúdo que a gente vai ver, né? Que é movimentos de rotação, movimentos combinados de rotação e de translação, que vai fechar o conteúdo do semestre, tá? Isso aí. Até mais.